convidados a pegar as suas Bíblias, por favor, e vamos entrar na mensagem. Quero pedir que abra a sua Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Amém? Versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo 13. Diz assim a palavra: Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Mas com a tentação dará também o escape. Amém. Senhor, mais uma vez eu quero apresentar esse tempo da palavra nas suas mãos. Abençoar a comunidade Amar, a vida de cada um dos irmãos, as famílias aqui representadas, Senhor, e em geral as nossas almas principalmente. Pedimos que a palavra traga uma transformação. Nós cremos que ela tem poder em si mesma, mas também entendemos que eu preciso, como humano, dar um lugar para essa palavra me transformar. E nós nesta noite nos dispomos, Senhor, para receber a tua voz, o teu conselho, até tua exortação, o que o Senhor quiser fazer através da palavra. Nós estamos dispostos a te ouvir, queremos continuar aprendendo, somos falhos, precisamos de ti. Nos ajude, Senhor, nos ajude a não errar no caminho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus oramos. Obrigado, Espírito Santo, amém e amém. Graças a Deus. A palavra que nós acabamos de ler aqui no versículo 13, ele acontece na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma carta para uma igreja chamada Igreja de Corinto. E no texto há muitas coisas que a gente poderia falar do contexto dessa carta. Mas principalmente aqui, quando você lê o capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele está fazendo um resumo dos momentos difíceis que o povo de Israel viveu lá no deserto. Se você vê, está falando de abundância e de escassez. Está falando das duas coisas. E como, infelizmente, eles foram reprovados naquela aprovação que Deus trouxe. No versículo aparece a palavra tentação, o versículo que nós acabamos de ler. Porém, quando você vai no grego, no original, não é somente tentação. Reúne três características essa palavra. Fala de tentação, de lógico, falando de pecado, um momento que a gente tem que passar um momento para vencer o pecado. Mas também está falando de prova, momentos de dificuldade que Deus permite na nossa vida. E o terceiro significado da palavra que aparece ali significa teste. Ou seja, que Deus permite momentos na nossa vida, não só de prova, não só de tentação, de pecado, mas momentos de abundância para trazer um teste na nossa vida. Então, o apóstolo está trazendo um pouco das coisas que aconteceram para o povo de Israel, e ele termina dizendo aos coríntios: eu quero que vocês entendam que eles foram provados, testados, tentados, e eles pereceram. Eles não conseguiram vencer o teste. Aí o apóstolo termina esse texto dizendo: mas para vocês não veio sobre vós uma tentação, prova ou teste, que não seja humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ou provação, ou teste, dará também o escape, para que o possais suportar. Então o apóstolo assegura que o povo de Israel, infelizmente, eles não conseguiram vencer esse momento. E, querido, eu gostaria de falar nesta noite um pouco sobre o texto que Deus traz sobre as nossas vidas. Eu creio que uma das coisas que a Igreja de Cristo tem esquecido é que constantemente nós estamos sendo provados, tentados e testados da parte de Deus. Como seja o mecanismo ou o caminho que Deus use. Seja permitindo que Satanás se levante, ou seja Deus abrindo uma porta para aprovação, ou simplesmente Deus criando um momento de bênção ou de escassez, dependendo da área da nossa vida, simplesmente para nos testar. E hoje você vê no mundo inteiro e em muitos lugares uma igreja que quando é para orar vem para o culto, que no momento de levantar as mãos ele levanta, mas esquece que o dia a dia e o momento tras momento da nossa vida é um teste contínuo.
na parte de Deus. Não nos separamos o mundo espiritual da nossa vida diária. Muito pelo contrário, Deus juntou a vida do homem em um tudo. E o tempo inteiro você e eu somos provados da parte de Deus. E a igreja em muitos lugares está sendo reprovada como Israel foi. Não estamos conseguindo verdadeiramente entender por que eu estou vivendo este momento, o que Deus quer de mim e o que eu tenho que fazer com este momento. E eu vou repetir, não falo só de prova. Você sabia que tem plantas e árvores que elas têm se desenvolvido tanto que elas conseguem viver na sequía? Que suas raízes são tão boas, que elas conseguem ir até o profundo da terra e no meio de uma sequía terrível, elas continuam em pé. Mas sabia que a abundância de água em muitos lugares faz as plantas apodrecerem e as árvores apodrecerem, quando elas não são aptas para aquilo? Então não é só a prova que mata a gente. Às vezes a abundância também termina nos matando. E muitas coisas às vezes boas terminam desviando o coração do povo. Então a pergunta nesta noite é: como você está reagindo diante do teste que Deus faz dia a dia na sua vida? Momentos de bênção, momentos onde você não está doente, ou momentos onde você está doente. Momentos onde você experimenta escassez, o outro momento com abundância. Momentos onde as portas se fecham, mas também onde elas se abrem. Momentos de tentação, momentos de prova, momentos de teste. E nós precisamos aprender a reagir diante delas. Amém? O título da mensagem hoje é uma pergunta que Deus faz para nós. O texto diz, Deus dá junto com ele o escape. A pergunta nesta noite é: por onde você escapará? Por onde você vai escapar desse teste, dessa prova ou dessa tentação? O apóstolo diz, Deus dá junto com a tentação o escape. A pergunta é: por onde você está escapando desse momento que Deus permite na sua vida? Mais uma vez, eu quero que vejamos em primeiro lugar, como primeiro ponto: toda a nossa vida teremos testes. A nossa vida se baseia em provação. O Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, falou que é necessário que através de muitas provações entremos no reino dos céus. Essa palavra provação que aparece nesse texto é igualzinha que essa daqui. Significa tentação, ou seja, momentos onde você vai ter que enfrentar a sua carne para vencê-la. Momentos de pecado que terão que ser vencidos. Significa prova, momentos de muita dificuldade. E também significa teste, momentos que uma coisa ou outra Deus vai usar para te tentar, para te provar, para te testar. E você tem que se virar diante daquilo. Então, o que a igreja hoje parece que está esquecendo é que Deus está trabalhando na nossa vida. Tudo que você vive dia após dia é uma desculpa de Deus para tratar uma área em você. E você às vezes esquece disso. Nós às vezes esquecemos. A luz, a água, o vizinho, o cachorro, a abundância, a chuva, a falta dela. Tudo são permissões de Deus para tratar com a nossa vida. Para os homens do mundo sai o sol. E para nós também. A diferença é que para eles não faz diferença nenhuma. Mas tem dias que Deus envia sol, envia frio só para testar o seu coração. E nós não percebemos isso. Tem coisas que acontecem. Pensem no hoje. Não quero que pensem em 50 anos atrás. Pensem hoje. Quantas coisas Deus permitiu hoje, no seu dia, e você não percebeu que Deus estava te testando. Com o vizinho, com o empregado, com o dono de casa, com o momento para pagar uma conta, com uma fileira, com uma briga, com alguém em casa que brigou e você não aprendeu a calar. Quantas situações Deus usou hoje e testou seu coração. A igreja abre mão das coisas do reino, a igreja abre mão das coisas celestiais, porque ela não entende que constantemente está em teste. E ela crê que pode trocar uma coisa por outra e não acontece nada. Mas você está sendo testado por Deus e você precisa aprender a reagir da maneira certa. Todo verdadeiro homem de Deus viverá o tempo inteiro sendo provado e testado por Deus. A sua decisão fará toda a diferença. Amém? Infelizmente, a gente decide em coisas muito grandes espirituais. Adulterar ou não adulterar? Lógico, não adulterar, isso é de Deus. Porque essa daí é fácil. Entendeu? 2 mais 2, 4. Aí. Raiz quadrada de 1.500.000, 2. Então, Deus não... Os nossos testes, quando são facílimos de compreender, parece que a gente até que acerta. Mas tem detalhes que a gente passa por alto. Momentos da nossa vida
que Deus está querendo realmente nos prestar atenção no nosso diário viver com Deus. Amém? Então não esqueça disso. A igreja hoje está caminhando muito, espiritualizando as coisas. Nós temos que sermos espirituais, mas parar de espiritualizar tudo. A igreja espiritual, o que aconteceu aqui foi do dia, não. Tudo pertence ao reino. Vamos ver aqui, em segundo lugar, que toda prova que Deus permite é justa. Amém? Diga comigo, justa. Nada, nenhum dos testes, nenhuma das provas, nenhuma das tentações que Deus permite na nossa vida é injusta. A Bíblia diz que ela é justa. Olha o que diz o apóstolo Paulo, de novo, versículo 13. Não veio sobre vós provação que não seja humana. Não veio sobre vós provação que não seja humana. Por que a provação, a tentação, o teste, ele é justo? Porque nunca vai além da nossa natureza humana. Deus nunca permitirá na tua vida uma coisa que você diga, isto nenhum humano suporta. Isso daqui, qualquer pessoa peca nisso daqui. Isso daqui ninguém vence. Isso daqui não tem condições humanas para suportar. Não tem. Eu quero lhe fazer uma colocação para que você entenda o seguinte. Quando o povo é cristão e está na igreja, tudo que ele vive, ele tem sempre alguém com quem brigar, com Deus. Então, morreu a mãe dele. Aí ele vai para Deus e diz, Senhor, mas eu sou teu servo. Por que morreu a minha mãe? Agora, você vai no mundo, e as pessoas em qualquer lugar do mundo que são humanas, alguém morre na sua família também. Ou você acha que só na sua casa as pessoas morrem? Só na sua casa as pessoas morrem? Só? Você tem algum vizinho que morreu, um parente? Esse teste é humano. Todo mundo passa por aí. Você não é o único que viveu aquilo. Não é o único. A diferença é que a crente culpa a Deus. Mas eu sou teu servo. Eu oro, eu jejuo, eu clamo. Por que matou a minha mãe? Os budistas dizem, é o karma. Ela tinha que morrer. Até os budistas, até eles entendem que é humano. Você vai nos muçulmanos, eles entendem. A morte faz parte da vida. Dói, mas não tem culpado, é parte da vida. Mas os crentes não. Deus sempre é culpado. Por que será? Porque nós não estamos sabendo viver a nossa vida como homens de Deus, mas como homens, entendendo que tudo que Deus permite é de natureza humana. Você passa dificuldades financeiras? Todo mundo passa, querido. Todo mundo passa. Os descrentes também passam. Aí eles culpam o mal, a forma como eles usam o dinheiro. Eles culpam a mulher que gastou o cartão. Os crentes culpam Deus. Olha como é o negócio aqui. Alguém adoeceu. Todo mundo tem um parente doente. Desde gripe até câncer e AIDS. Na igreja, nós brigamos com Deus. Por que se eu sou teu servo? Os que estão fora entendem que acontece. Então o que eu quero mostrar para você é que a igreja não está sabendo viver com os testes e as provações de Deus. Nem com abundância, nem escassez, nem tentação, nem provação. E o apóstolo Paulo diz para a igreja dos Coríntios, vocês não são os únicos que vivem dificuldades. Todo mundo na face da terra, se é humano, ele vive dificuldades, ele vive testes de abundância ou de escassez, de provação ou tentação. E nunca vão além da nossa parte humana. Amém? Então tudo que você vive dia após dia, acontece para todo mundo. Não é só você que estraga o carro, não é só você que perde um dinheiro, não é só você que seu filho aconteceu e cometeu um erro, não é só você que ficou um dia com uma abundância do nada, não é só você, isso acontece em todo lugar. E o que faz os crentes não reagir da forma certa é achar que eles são únicos. Só porque somos filhos de Deus. Somos únicos na nossa natureza divina. Somos filhos de Deus. Mas não por isso deixamos de ser humanos. E Deus está tratando não sua espiritualidade. Deus está tratando sua humanidade. Então o teste é humano. Amém? Estamos entendendo? Então nunca pense, amado, que o que você vive, que o que você passa, é só você que passa. Tem pessoas que dizem, não, mas eu não posso estar na igreja tanto quanto fulano, porque ele não vive o que eu vivo. Isso é desculpa sua. Quantas pessoas no mundo que vivem o que você vive ainda se congregam muito mais do que você?
ora muito mais, jejua muito mais. Isso são desculpas. São somente desculpas. Se nós precisarmos que Deus ajustasse tudo para eu ser um homem de Deus, eu estou perdido. Porque Deus nunca ajusta a vida do homem. Deus ensina o homem a viver sua vida se direcionando para as coisas do reino. Ele não tem que criar uma cama, um versinho para um bebê espiritual. Ele entende que você aprendeu a caminhar e você vai aprender a dirigir a sua vida sendo humano como homem de Deus. E vai encaminhar pelo caminho certo. Amém? Se você esfria porque você quer. Se você perde porque você quer. Se você deixa de buscar a Deus é porque você quer. As lutas que você está passando jamais serão desculpa para você fazer o que faz longe de Deus. Jamais. É a sua decisão. Porque todos nós somos humanos e ainda assim estamos aqui. Amém? O que foi que levou Deus a afogar o mundo? A Bíblia diz que pela fé de Noé, Deus afogou o mundo. Por quê? Porque se um homem conseguiu acreditar que viria o dilúvio, significa que todo mundo podia acreditar que aquilo aconteceria. Se um construiu a arca, qualquer um poderia fazê-lo. Então, se alguém na face da terra consegue dar coisas melhores do que nós, eles já estão nos condenando, porque a atitude deles diz que é possível. Que mesmo sendo humanos, eles conseguem. Então, nós precisamos entender que a vida real todo mundo tem. Que você vai conquistar tanto quanto quiser em Deus, se parar de se desculpar. Eu não posso por isso, eu tenho emprego, eu tenho filho, estou em casa, tenho que trabalhar, fiquei doente, tem gripe, não sei o quê. Esses são os testes, e você não está sabendo sair deles. Temos que aprender a reagir. Em segundo lugar, ele é de natureza humana, porque o apóstolo disse ao Senhor que ele nunca vai além da nossa força. Versículo 13 de novo. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Olha só. O Senhor declarou através do apóstolo que nunca, jamais, Deus vai permitir na sua vida um teste, uma provação, uma tentação que possa ir além do que você consegue suportar. Nunca. Nem bom, nem ruim. Se Deus saber que uma coisa boa vai te tirar porque você não tem condições para aquilo, Ele nunca vai permiti-la. E se Deus saber que uma prova, uma situação vai tirar você da fé e você não tem condições para suportá-la, Deus também não permitiria. Não permitiria. Uma vez eu pensando nisso, que eu creio que uma das provas fortes que a gente passa é morte. Eu creio que essa é uma das fortes que a gente pode viver. Entre outras situações difíceis, mas morte, que alguém morra na nossa família, na nossa casa, alguém muito próximo. E um dia pensando naquilo, eu me perguntei, porque às vezes tem pais que têm que enterrar os seus filhos. E não falo de filhos mundanos, falo de filhos de Deus. E um dia eu pensei para mim, pode ser a resposta, pode não ser. Mas eu creio que tem filhos que não teriam condições de enterrar os seus pais. Então Deus permite que seja pai que enterre um filho. São coisas que nós nunca entenderemos. Mas a Bíblia diz que Deus, o fato é que nunca, Deus permitirá uma coisa que você não possa suportar. Jamais. Se Deus sabe que aquilo você não tem a capacidade, pode ter certeza, você não passará por aí. Então isso significa que tudo que você vive, você tem como vencê-lo. Deus te deu a força. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu espero que você entenda. A nossa força está em Deus. Amém? Mas Deus é tão justo que Ele não permite nenhuma provação que não seja humana. Qualquer humano na terra poderia suportar isso. Então, mais você que tem Jesus. Muito mais. O apóstolo diz que não é sobrenatural nem angelical. É humano. Significa que todo humano pode suportar e pode vencer. Quanto mais nós que temos Jesus. Quanto mais nós deveríamos aprender a reagir nos momentos que Deus testa a nossa vida. Quanto mais. Mas infelizmente a igreja está tendo muita dificuldade na reação nas coisas que Deus permite na sua vida. Está tendo dificuldade. E você às vezes não percebe quando perdeu o teste. Você às vezes não percebe quando deu uma furada no momento que Deus esperava outra coisa de você. Então, as provas, as tentações, os testes, eles são injustos. São humanos e nunca vão além das nossas forças. Deus nunca permitiria, jamais, algo que pudesse nos destruir. E que a força que Ele nos entregou, como seres humanos, não conseguisse nos levar adiante. Então, eu lhe faço uma pergunta. Quantas vezes você falou, isso daqui, parece que somente eu vivo. Senhor, se esqueceu que eu sou humano? Eu não esqueci, não. Você que esqueceu. Que ser humano pode vencer.
Quantas vezes você, com sua atitude, com suas palavras, diz: ninguém mais na terra vive isso que eu vivo? Ninguém? Coloque um anúncio no jornal, para você ver quantas pessoas dão: eu também vivo isso, eu também, eu também, eu também, eu também. Nós precisamos entender isso. Tire tanta importância das provações. Não se sinta único. Não sinta que você é o único que às vezes Deus testa. Não sinta que às vezes é o único que Deus está tratando. Porque tudo que nós vivemos, muitos já passaram também, incluindo o povo de Israel. E lógico, eles se deram mal com esse teste. Em terceiro lugar, eu quero que entenda que todo teste, toda provação, toda tentação, Deus diz que tem só uma saída. Amém? Todo momento de teste ou provação tem só uma saída. Como quando você faz prova na escola, tem só uma resposta, não tem três. A Bíblia é como uma matemática, ela é certíssima. Não tem três respostas, tem só uma. Olha o que diz o texto de novo. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. A Bíblia diz que, junto com o momento de prova, sempre vem o escape. Ou seja, a única saída que aquele momento difícil ou bom tem para você. Deus está te provando. Você precisa encontrar a única saída que essa provação tem. Porque se Deus está te provando, significa que está te formando. E se Ele está nos formando, Ele está esperando que algo aconteça. E quando isso aconteça, você sairá daquela situação. Sairá bem. Porque muitos saem da provação, mas saem mal. Saem do seu jeito e não do jeito de Deus. O texto diz que junto com a tentação, Ele dá a saída, o escape. Junto com a prova, Deus dá o escape. Junto com o teste, Deus dá a resposta. Isso é uma. O problema é que nós estamos querendo sair das nossas situações difíceis, mas estamos saindo do nosso jeito. Que fazem hoje as pessoas dentro da igreja quando elas são testadas? Vamos supor, um momento difícil no seu casamento. Eles estão saindo do momento difícil, mas estão criando o seu escape. Vou divorciar. Pronto, divorciou. Saiu? Saiu. Mas não pela saída que Deus estabeleceu para aquela tentação. Não pela saída que Deus estabeleceu para aquela aprovação. Não foi dessa maneira. Está tendo uma dívida. Fez uma outra para pagar a dívida. Saiu da dívida daqui? Saiu. Mas não da maneira que Deus queria. Eu garanto que não era a forma. Você saiu do seu jeito, mas não do jeito de Deus. Passou um momento onde Deus está tratando contigo o teu caráter, tua vida espiritual, o teu ministério, a tua comunhão. Porque não é só a vida diária que é testada. A nossa comunhão é totalmente testada todos os dias. Oração, busca, jejum. E Deus permite algumas coisas para ver se você vai cair, vai ficar longe ou vai vir para perto. Então aí Deus diz, é tempo de orar. Aí seu chefe diz, se abrir uma porta onde você vai ganhar um pouquinho a mais, bem no horário da oração. Aí você vai lá, é de Deus, eu estava até orando. Tudo bem, se você acha que é a saída, pode sair por aí. Mas o certo é, e esta é uma verdade para todos os homens, que quando você erra no caminho, quando vai dirigindo, só tem uma coisa para fazer. Infelizmente, sempre tem que voltar para encontrar a saída certa. Né, homens, os que dirigem aí? É verdade, né? Você pode ficar cheio de orgulho. Eu conheço o caminho, eu conheço o caminho. Mas, quando você reparar que está já quase chegando no pedágio, você vai ter que dar a volta e dizer, parece que eu errei em alguma parte. Vai ter que voltar e fazer de tudo, de novo, até encontrar o lugar certo. Então você pode sair por onde quiser, mas que Deus vai te voltar a tratar, voltar a te provar, voltar a te tentar e voltar a te testar, pode ter certeza, até você sair pelo lugar certo. Toda prova tem só uma saída. A pergunta é, e você está acertando na saída? E se o que Deus permitiu era para tratar uma coisa em você e você reagiu de outra forma? E se era para tratar o teu orgulho e você se defendeu? E se era para tratar a tua dependência de Deus e você buscou um jeito de arrumar essa dependência e não ter que esperar só em Deus? Isso que você está vivendo era Deus esperar. Se tudo que Deus te deu era para compartilhar e você não dividiu, você guardou para você.
que o que nós estamos fazendo, como nós estamos reagindo. E se o momento era só para glorificar Deus, mas você roubou a glória, você simplesmente calou. Se você não saiu pelo lugar certo. Tudo que nós vivemos, Deus preparou uma forma de você encontrar a saída. Parece um labirinto, mas tem só uma. E você precisa acertar. Eu posso dizer sem temor a errar, a igreja hoje não está acertando na saída. Eu vejo hoje homens e mulheres de Deus que estão saindo dos problemas, estão saindo do teste, mas estão saindo do seu jeito. E depois brigam com Deus. Mas por quê? Eu não estou entendendo. O que houve? O que houve? Volte para o teste. O que você fez com o teste? Volte. Para mim, sair do meu jeito é quando eu tenho que fazer uma prova, eu dou um jeito de copiar em outra folha as respostas e venho aqui e finjo que eu sei. Como que chama-se isso na escola? Cola. Estamos colando. No texto estamos colando. A resposta está certíssima, mas Deus sabe que não é a sua resposta. Estamos dando um jeito, do meu jeito, mas não do jeito de Deus. O povo de Israel sempre deu um jeito, mas nunca foi o jeito de Deus. Deus provou eles sem água no deserto. A única saída era esperar até Elim, onde teriam 12 fontes de água, com palmeiras para cada um. Mas eles decidiram sair em Mara. A água estava amarga, começaram a bradar contra Deus. Deus colocou água doce, saíram, sim, beberam água até pelos cotovelos. Mas não pela forma como Deus estabeleceu. Não foi da forma. Comeram carne? Comeram. Até sair pelas narinhas. Mas não era a carne que Deus queria dar para eles. Não era a forma. Moisés bateu na rocha 2 vezes, Deus mandou fazer uma. Saiu água? Saiu. Deus não deixou de trazer água. Mas não era a maneira que Deus tinha estabelecido. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos saindo das dificuldades. Estamos saindo do teste. Estamos vencendo muitas coisas. Mas talvez não da maneira que Deus queria. Como estamos fazendo? Vamos ver 2 exemplos na Bíblia. De 2 pessoas que foram tentadas, provadas. E cada um saiu do seu jeito. Um acertou, outro errou. Me acompanha a Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Diz assim a palavra, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor diz: Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Escute o conselho de Deus. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus provou Caim, testou o coração dele. A Bíblia diz que Caim não diz que levou frutas podres. Pregador que inventa isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que levou fruto da terra. Grande, pequeno, melhor ou pior, nós não sabemos. Simplesmente levou. Mas Deus não diz que não gostou das frutas. Deus diz que não gostou de Caim e da sua oferta. Primeiro de Caim. Ou seja, o que estragou a oferta foi a atitude de Caim. Deus queria mostrar para Caim que ele tinha um coração ruim, por isso o testou. Como testou? O testou permitindo que Abel trouxesse também o melhor das ovelhas. E Deus olhou para Abel e ficou feliz e gostou e fez. E olhou para Caim e falou: como que eles viram o semblante de Deus? Eu não sei, porque ninguém viu Deus. O certo é que Abel sabia que Deus gostou e Caim sabia que Deus não gostou dele e gostou de Abel. Isso que a Bíblia diz. Amém? Isso a Bíblia diz. Como foi? Sei lá. Lá no céu você pergunta. Mas a Bíblia diz que foi desse jeito. Agora, Caim foi testado. Deus gostou mais da oferta de Abel. Aí na hora a Bíblia diz que o semblante dele mudou. Ele estava todo feliz. Aí quando viu, murchou. E Deus viu. E perguntou assim ainda:
ficou triste? O que houve? E o Caim calado. E Deus fala assim: se você fizer bem, porventura não vai ser exaltado. Mas se você não fizer, o pecado está na porta. Se você quiser, domina ele. Se não quiser, então cai nele. Deus ainda deu a saída. Está vendo? Deus deu a saída. Deus falou: eu estou te testando, mas estou te dando a saída. A saída é voltar para casa, trazer outras frutas, pedir perdão porque você é um egoísta, pedir perdão porque você deu para mim, no seu coração, e dizer: Senhor, me perdoe, eu sou ruim mesmo, me arrependo, eu quero não competir com meu irmão, eu quero te dar a melhor oferta porque tu mereces, Senhor. Mas o que ele decidiu? Olhe por onde ele saiu, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. O que ele fez? Convidou Abel para passear. Vamos para o campo, que dá uma voltinha. E o Abel todo feliz: meu irmão já está de boa comigo, que bom, graças a Deus. Aí se levantou e o matou. Se livrou da comparação de Deus entre Caim e Abel? Sim, matou o problema. Matou. O problema era que Deus gostava mais de Abel do que Caim. Agora não tinha como gostar mais de Abel do que Caim, que Abel já estava morto. Já não tinha. Só que saiu do seu jeito, matando o irmão, quando Deus disse para ele que podia se tornar igual que o irmão, um homem bom, e dar o melhor possível. Mas ele não quis. Ele fez do seu jeito. Ele se livrou, mas do seu jeito. E a Bíblia diz que daqui para frente, ele carregou na frente um sinal, que todo mundo sabia. Deus testou esse homem saiu reprovado. Não era maneira. Deus deu uma saída, mas ele não aceitou. Então, mais uma vez, por onde você está saindo? Por onde você está saindo nas provações? Deus permitindo você criando um jeito. Eu já falei, o problema não é sair, o problema é como você está saindo. Talvez não é a maneira que Deus estabeleceu. Vamos em Gênesis capítulo 22 também. Gênesis capítulo 22. Versículo 1 diz: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Aqui vai o teste. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tanto amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-lo ali em holocausto sobre um das montanhas que eu te direi. Você conhece perfeitamente essa história. A Bíblia diz que Deus provou, testou o coração de Abraão. Abraão era um homem bom, era um homem de Deus, mas não por isso parou de ser testado. Então Deus trouxe mais uma vez um teste. Falou: Abraão, hoje estou com vontade de você sacrificar seu filho aí para mim. Leva lá no monte, oferece para mim, mata para mim. Agora, eu quero que pensem no seguinte, porque nós nunca paramos para pensar. A morte que Deus pediu do filho era uma morte muito dolorida. Na antiguidade, não sei quantos sabem que na antiguidade, na época do Império Romano, principalmente da Igreja Católica Romana, na época das Cruzadas, eles chamavam morte com misericórdia e morte sem misericórdia. Você sabia disso? Eles, no nome de Deus, falavam da morte da misericórdia e morte sem misericórdia. Sabia que a morte com misericórdia a misericórdia era uma faca que tinha uma ponta muito fina e era longa. E quando uma pessoa matava a outra com misericórdia, enfiava ela direito no coração e ele morria na hora. Isso era matar alguém com misericórdia, entendeu? Sem dor. É verdade, você pode ler das Cruzadas. Então matava com misericórdia. E eles sentiam que tinha matado as pessoas com misericórdia, Deus iria perdoar. E sem misericórdia era quando pegava uma espada e começava a cortar os pedaços. Morria aos poucos. Ou quando desmembravam eles com um cavalo, ou colocavam no sol depois de quartear a pele. Coisas como essas. Então, esta morte daqui era meio sem misericórdia. Era pegar o filho, sacrificar como um cordeiro. Não era quitar a cabeça e morreu. Era procurar a veia, como é que chama esse daqui? A horta, como você faz com um cordeirinho, uma galinha, para não ficar com sangue no corpo.
procurar a horta, cortá-la, até um menino ir morrendo aos poucos. Sabia disso? Assim se imolava um cordeiro. E assim se fazia um sacrifício. Então, Deus pediu não só matar o filho, porque vai dar uma, com misericórdia, matou, pronto, eu me livrei, ele já morreu, mas eu não vi ele morrer aos poucos. Mas Deus pediu, mate ele para mim aos poucos. Leve, corta e deixa ele sangrando, caindo sangue, até ele morrer. O pedido foi mais cruel do que você imagina. Foi pior do que você sempre pensou. O povo disse, pegou a faca e... Não foi assim. Era aqui, ó. E deixar ele morrer, enquanto o sangue escorregava. Como se ofereciam aos deuses pagãos. E ele está ali. Deus diz, vai e oferece. E ele começa a caminhada. Caminhou. Quando ele vê a montanha, ele deixa os servos e continua caminhando. A criança pergunta, quer a D? Ele diz, Deus vai trazer de alguma parte, e continuou. Quando ele chegou lá, já tinha amarrado e a faca na mão, já no pescoço da criança. Versículo 11. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar. Está vendo? Não era matar, era imolar. Procurar a veia. Para imolar o seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, escute, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui, estou obedecendo. Disse então o Senhor, não estendas tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Por quê? Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Porque te testei e você saiu pelo lugar certo. Eu só queria comprovar que você me ama mais do que o seu filho. Agora que comprovei, pode parar, não tem que matar mais. Ele saiu pelo lugar certo. Deus diz, agora sei, eu só queria saber. Só queria me informar para ver se você ia sair no teste certo. Eu ia ver se você ia pegar um menino fugindo, ia contar para sua esposa para ela não deixar você matar. Entendeu? Criar alguma desculpa. Eu queria, mas a Sara não deixou. Ela ficou na frente e falou, me mata primeiro. Entendeu? Mas ele não contou para Sara. Só para não fugir do teste. Ele saiu pela forma certa. E Deus falou, agora eu sei. Agora descobri. Você se deu bem no teste, Abraão. Saiu pelo lugar certo. Quero terminar aqui nessa noite. E quero animá-lo, igreja. Eu sinto no meu espírito, quando Deus me deu essa palavra, que vocês como igreja estão sendo provados, testados. E vocês não estão percebendo. Não em provas só de aflição. É muitas coisas que também estão dando certo. É muitas coisas. Muitas coisas que sempre esperamos estão acontecendo. Outras que não. Deus está nos testando. Mas a pergunta de Deus nessa noite é, e por onde você quer sair desse teste? Você vai dar um jeito? Vai sair pela forma que eu estabeleci. Do jeito que eu quero. Igreja, Deus não vai parar de nos tratar. Não adianta. Você pode melhorar e chegar ao melhor ponto da sua vida. E ainda assim você sempre tirar o teste de Deus. Todos os dias. No seu caráter, na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Na sua vida e comunhão com Deus. Mas o importante não é só ser testados. Mas sermos aprovados. E lembre-se, só tem uma saída. Se tivesse 5, até que é mais fácil. Mas tem só uma. Então você está esperando só uma coisinha. Se você não fazer ela, você errou. Por isso precisamos da ajuda de Deus. Amém? Precisamos estarmos mais atentos e fazer o certo. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de priorizar as coisas do reino. Ele nos deu a dica. Você quer acertar? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você busca primeiro o reino, você vai acertar no teste. Se você busca primeiro suas coisas, você sempre vai errar. Amém? Pode ficar em pé. Feche seus olhos, por favor. E pense um minuto, quantos testes, quantas provas, quantas tentações Deus está permitindo neste momento. Na tua vida, no teu caráter. Eu já expliquei, não falo só de prova, falo de teste. Talvez uma coisa boa, um momento bom que você está vivendo, uma coisa que você orou, esperou e está chegando. Na tua vida espiritual, na tua vida pessoal, na tua família, na tua casa.
ou talvez coisas difíceis, talvez coisas ruins, ou talvez tentações. Deus está permitindo, Deus está nos tratando, Deus está nos formando, Deus está investindo no nosso caráter para a salvação. Ele não vai deixar de fazê-lo. Você pode cansar da prova, mas Deus não cansa de nos provar. Você pode até rejeitar o teste, mas Deus continuará te testando. Porque rejeitar o teste já é uma resposta. Então, querido, é tempo de acertar. É tempo de acertar. Pense para você mesmo com Deus aí onde você está. O que eu estou fazendo realmente, Senhor? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo certo, estou fazendo errado. Estou fazendo do meu jeito, estou fazendo do teu jeito. Senhor, me ajude. Eu quero convidá-lo nesta noite para pedir ao Espírito Santo, revela-me a saída, a única que existe para esse teste que estás permitindo na minha vida. Diz-me qual é a saída, Senhor, me mostra, me diga, me revele e me faça entender para fazer a coisa certa, Senhor, nesta noite. Me faça compreender as verdades do seu reino, para não fazer do meu jeito, mas fazer do teu jeito. Se você tem coisas que confessar, confessa para Deus. Eu confesso que isso daqui é difícil, que para mim é difícil calar. E sempre que me trata, não consigo, Senhor. Não consigo confiar totalmente que podes curar ou podes abrir a porta. Me perdoe. Está testando o meu coração e talvez como Caim, eu estou dando o meu jeito, Senhor. Eu peço a tua ajuda, eu peço que me ensines a saída. A única que existe, a única que é verdadeira, a única que vai me levar para a vida e não para a morte. Abre os meus olhos para ver, meus ouvidos para ouvir. Me dá fé como Abraão para obedecer, Senhor, para eu ser surpreendido pela tua graça. Me ensina nesta noite. Eu clamo pela minha vida, mas clamo pela comunidade Amar, clamo pela igreja nesta noite. Eu sei que está nos testando, está testando o nosso coração com cansaço, com fadiga, com trabalho, com abundância, em outros com escassez, com doenças, com dificuldades, Senhor, em outros com momentos de vitória, de se sentir bem espiritualmente, outros sentindo escassez no espírito, mas todos aqui estamos sendo testados, provados por Ti. Pai, nós pedimos a Tua graça nesta noite. Não queremos cair no deserto como ficou o povo de Israel. Não queremos que saia a água da rocha, mas pecando como Moisés fez, infelizmente, aquele dia. Nós não queremos comer carne, mas tendo pecado por pedi-la da maneira que não devíamos. Senhor, queremos acertar, queremos fazer a coisa certa, queremos sair pela saída certa, queremos escapar pelo lugar certo, Senhor. Não queremos fugir, queremos sair, Senhor, da tentação, do teste, da aprovação, da maneira que Tu tens estabelecido. Nos dá capacidade de fazer a coisa certa, nos dá unção para rejeitar a tentação e para viver da maneira que estabeleceste. Nos ajude a calar, nos ajude a ser humildes, nos ajude a sermos confiantes em Ti, nos ajude a dar a glória a Ti, Senhor. Nos ajude, nos ajude, nos ajude, Senhor, a vencer essas provações, esses momentos de dificuldade. Nós clamamos a Ti, eu clamo pelos Teus servos, eu clamo pela igreja, por cada família, por cada lar, por cada adolescente, jovem, adulto, ancião, casais, solteiros. Eu clamo pela igreja nesta noite e peço a Tua misericórdia sobre nós. Vem sobre nós e não nos deixe como Caim, resolver do nosso jeito. Não nos deixe caminhar nos seus caminhos, não nos deixe viver da nossa forma, Senhor. Ensina-nos a verdade do Teu reino. Ensina-nos o que Tu queres, Senhor, para priorizar as coisas do reino, não as coisas da terra. É o que nós te clamamos nesta noite, Senhor. Corremos a Ti para pedir a Tua ajuda. Corremos a Ti, Senhor, para clamar. Por favor, leva-nos além do que nós conseguimos imaginar, mas leva-nos Tu, Senhor, ensina-nos Tu. Ensina-nos pela Tua graça, ensina-nos pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesta noite e te agradecemos em nome do Teu Filho. Aí onde você está, levante suas mãos e diga a Deus: Senhor, eu recebo nesta noite a saída certa. Me ajude a vivê-la. Eu recebo nesta noite a saída certa deste teste. Eu recebo nesta noite a saída certa desta abundância, deste momento bom, deste momento ruim, desse momento difícil. Eu recebo Tua ajuda, Senhor. Teus olhos revelam que eu
nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Todo conheces de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver muito dentro de mim. Levas minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos cantar para esse Deus. Levante suas mãos, diga: Senhor, eu sei que tu és fiel para me ajudar. Eu me disponho nesta noite para ouvir a tua voz, para escutar o teu direcionamento, para entender o teu propósito, o teu plano, de tudo isso que está acontecendo na minha vida. Aqui estamos, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver muito dentro de mim. Tu levas minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sim, eu sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Oh sim, Senhor, nós pedimos a tua graça. Leva-nos além do que nós podemos entender, do que nós conseguimos imaginar. Ensina-nos a verdade do teu reino. Ensina-nos, Senhor. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além. Levante suas mãos e pensa nesta noite que esse Deus fiel, que é justo, te ajude. Sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei
leva-nos muito além, Senhor, desta aprovação, desse teste. Leva-nos além, que nós possamos vencer, sairmos vitoriosos. Sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Pai, nós pedimos essa tua graça sobre nós. Ajuda-nos, que nem a prova, nem a bênção, nem a abundância, nem a tentação possa nos fazer errar da maneira que tu estabeleciste que nós vençamos. Nos ajude, Deus. Em nome de Jesus nós clamamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. Amém e amém. Igreja, que Deus te abençoe.